Olá, muito bom dia para você. Estamos chegando cedinho aí na sua casa com o Agroband, trazendo as principais informações do agronegócio brasileiro. Confira os destaques de hoje. E neste mês começa a colheita de milho em algumas regiões do estado. Os produtores estão otimistas com a produção desta safra. No país, a estimativa é colher 112 milhões de toneladas. Em Sandovalina, tem produtor que comemora bons resultados. Tem produto da mesa dos brasileiros que subiu. De acordo com a inflação oficial do mês de maio, o feijão registrou alta de 14,5% só neste ano. O Brasil exportou aproximadamente 430 mil toneladas de carne de frango em maio, volume superior ao embarcado no mesmo mês do ano passado. As exportações brasileiras de carne bovina cresceram quase 56% em receita nos primeiros 5 meses de 2022. A informação é da ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. E tem muito mais aqui no Agroband, que está só começando. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. A colheita do milho já começou em diversas regiões do estado. No país, a expectativa é colher 112 milhões de toneladas. Eu fui até Sandovalina para conversar com um produtor que está animado com os resultados. Este ano, a colheita de milho no Brasil deve chegar a 112 milhões de toneladas, volume 27,6% maior que em 2021. Os dados foram divulgados no último dia 8 de junho pelo IBGE. O grão ainda deve superar o volume de exportações, passando de 20,78 milhões de toneladas no ano passado para 36 milhões nesta safra. A colheita nesta propriedade em Sandovalina também está bem otimista. O milho é vendido principalmente para a engorda do gado e a produção este ano está bem melhor que a do ano passado. O Lucas já colheu uma boa parte da produção do milho safrinha cultivada em 30 alqueires. Fez silagem para o gado já pensando no período da seca e o restante vai comercializar. A melhor em questão das questão climática e não teve problema de geada, conseguimos plantar mais cedo e tem uma expectativa aí de 170 a 200 sacos por alqueire esse ano. O produtor conta que no ano passado as perdas foram muito altas por conta das geadas que atingiram a região do Oeste Paulista. Este ano, o clima ajudou, mas foi a cigarrinha que deu trabalho. O ano passado foi mais controlado em questão da cigarrinha, teve bem pouco ataque. Esse ano já foi um ano já de bastante. Usando o uso de defensivo foi bem, mas deu bastante trabalho a cigarrinha em questão do milho, judia bastante. Tem produto que compõe o cardápio do dia a dia dos brasileiros subindo. O feijão, por exemplo, teve alta de 14,5% só este ano. Ficar sem aquele feijão à mesa é complicado, né? Vai falar isso pro César. Não pode faltar, né? E aí você faz o quê? A gente continua consumindo a mesma coisa por enquanto, né? Pois é, tá difícil para todo mundo. Nesse restaurante, por exemplo, todos os meses são consumidos 120 quilos de feijão. O Tiago diz que antes da pandemia pagava cerca de R$ 4,60 no quilo da leguminosa. Agora está pagando em torno de R$ 9,00. O aumento maior foi na pandemia, né? Que praticamente ele dobrou de preço, né? E aí agora ele está se mantendo, né? Mas eu acredito que ele vai dar uma recuada agora, né? Vamos esperar um pouco. Houve essa quebra na cadeia produtiva, né? Então tem que ter um pouco de paciência, mas eu acredito que vai recuar um pouco, mas voltar ao que era não volta. A prévia oficial da inflação do mês de maio, que é calculada pelo IBGE, mostra que o feijão carioca, o mais consumido entre nós brasileiros, já subiu mais de 14% só em 2022. E o pior é que trocar o feijão carioca pelo preto nem está fazendo tanto efeito assim. Aqui nesse supermercado, por exemplo, a diferença entre os preços é de só R$ 1,00.
Um fator importante também é a pandemia, né? Porque as pessoas ficaram mais em casa, consumiu mais itens da cesta básica, consumiu mais feijão, né? Então o feijão ele acumula em 2022 já uma alta de mais de 14%, né? E também tem outros fatores, tem chuvas, tem estiagens, tem geadas, tem fatores climáticos que interferem na produção, né? No volume de produção. Além disso, né, o feijão tipo carioquinha, ele é o mais consumido pelas famílias brasileiras. Ele responde por 60% do consumo. Então, se a gente for olhar a área plantada, por exemplo, de 2018 para cá, teve uma queda de 25% da área plantada. E isso refletiu em uma queda de 15% do volume de produção. Está aumentando cada dia que passa, muito mesmo. Daqui a pouco a gente não tem condições mais de comer feijão. Mas as notícias não são tão boas assim não, viu? De acordo com o economista, o prato com feijão deve continuar caro por algum tempo. A não ser que o governo tenha um estoque regulador, né, ou haja alguma importação para suprir essa demanda, né, os preços ainda vão continuar aquecidos, na verdade. O Brasil exportou 430 mil toneladas de carne de frango em maio. O volume é superior ao mesmo período do ano passado. Os embarques brasileiros de carne de frango seguem superando as 400 mil toneladas mensais. O levantamento da BPA mostra que as vendas externas do produto em maio totalizaram 429,6 mil toneladas, 3,7% a mais que no mesmo período do ano passado, gerando receita de 904 milhões e 600 mil dólares, número 38% superior ao alcançado em maio de 2021. Já se considerarmos o acumulado do ano, nos primeiros 5 meses de 2022, o Brasil exportou 1.900.000 toneladas, com receita de mais de 3 bilhões e 700 milhões de dólares. Esses são saldos que são muito positivos para o setor porque ajudam a amenizar a crise vivenciada pelo aumento de custos que sofremos nos últimos 2 anos, mas mais do que isso colaboram com a estabilidade da nossa cadeia. Os países estão sentindo a falta de produtos no mundo, seja por causa do conflito da Ucrânia e a Rússia, a incerteza da obtenção de grãos para a criação das próprias produções de frango nos países como Arábia Saudita, Egito, Europa e tantos outros, e também a influenza aviária, que está, infelizmente, muito severa ainda na Europa e nos Estados Unidos. A China reduziu suas compras de carne de frango brasileira no mês de maio, mas segue na liderança do principal destino do produto. Depois vem os Emirados Árabes Unidos, Japão e União Europeia. Para o presidente da entidade, a expectativa é de que as vendas externas sigam neste ritmo nos próximos meses. Esse ambiente de fazer mais do que 400 mil toneladas deve ser a tendência que nós vamos seguir até o final do ano, mostrando um processo de recuperação, de reequilíbrio, mas nunca deixando de atender o nosso principal mercado, que é o mercado doméstico, a comida na mesa dos nossos brasileiros. As exportações brasileiras de carne bovina cresceram quase 56% em receita nos 5 primeiros meses deste ano. Até maio, os embarques somaram 5 bilhões de dólares, ante 3,2 bilhões do mesmo período de 2021. Em termos de volume, foram exportadas 887,3 mil toneladas de carne bovina brasileira, o que representa um crescimento de 25% frente aos 5 primeiros meses do ano passado. De janeiro a maio de 2022, o preço médio da proteína registrou alta de 24,7%. Para a BIEC, os números mostram a valorização da carne bovina brasileira no mercado internacional e o Brasil está se consolidando como um importante parceiro comercial para os países compradores. Até o momento, 130 países receberam o produto do Brasil e no acumulado de 2022, os principais destinos dos embarques foram a China e os Estados Unidos. Os números divulgados pela BIEC foram organizados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX.
Hora de conferir como ficam os termômetros para a próxima semana. Confira os detalhes de cada cidade na nossa previsão do tempo. Em Araçatuba, a semana terá mínimas entre 15 e 19 graus e máximas entre 24 e 32 graus. Em Bauru, os termômetros registram mínimas de 14 e 17 graus e máximas entre 23 e 30 graus durante a semana. Marília terá mínimas entre 15 e 17 graus e máximas entre 23 e 30 graus. Em Presidente Prudente, mínimas de 16 e 18 graus durante a semana e máximas entre 23 e 30 graus. Em São José do Rio Preto, a temperatura mínima registrada será de 15 graus e a máxima de 32. Em Americana, a mínima deve ser de 14 graus e a máxima de 29. Campinas registra mínimas entre 14 e 17 graus e máximas entre 22 e 27 graus. Em Paulínia, mínima de 14 e máxima de 29. Em Valinhos, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Primeira pausa aqui no Agroband, mas antes dá aquela espiadinha nas cotações agropecuárias. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina e em Araçatuba a R$ 292. A arroba da carne suína foi cotada no estado de São Paulo a R$ 115. O quilo do frango vivo foi cotado granja a R$ 6 e atacado a R$ 7,43. O litro do leite foi cotado em Avaré a R$ 2,56 e em Campinas a R$ 2,22. A caixa com 30 dúzias de ovos brancos foi cotada em Araçatuba e Tupã a R$ 148. A saca de 50 quilos do açúcar foi cotada em Ribeirão Preto a R$ 126,71 e em Santos a R$ 123,32. O Agroband já está de volta para falar que a balança comercial brasileira registrou um superávit de quase 5 bilhões de dólares em maio. Mas o resultado é o menor para o período desde 2019. Segundo os números divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia, o superávit em maio ficou 44,7% menor do que o registrado no mesmo mês de 2021. As exportações no período somaram 29,6 bilhões de dólares, avanço de 8%, enquanto as importações totalizaram 24,7 bilhões, alta de 35,5% na mesma comparação. O mês foi marcado por forte aceleração de preços dos produtos comercializados, levando a recordes de exportação e importação. Na comparação pela média diária de embarques, houve crescimento de 0,2% em agropecuária, queda de 4,5% em indústria extrativa e alta de 19% em produtos da indústria de transformação. Já nas importações, houve crescimento de 14,5% em agropecuária, alta de 74,8% em indústria extrativa e expansão de 32% em produtos da indústria de transformação. A Ásia teve queda significativa nas compras feitas do Brasil, reduzindo sua participação nas exportações de 51% do total em maio de 2021 para 41,8% no mês passado. Tem um ditado que diz que dica boa é dica compartilhada. No nosso caso, a gente compartilha receita boa. E quem vai ensinar a delícia de hoje é o Tan. Tan, conta pra gente o que você trouxe aqui pro nosso programa. Muito obrigado, Ana. Hoje a gente vai fazer um cuscuz de linguiça. É uma receita muito saborosa, com um preço muito acessível e todo mundo pode fazer. E com direito a fogão a lenha hoje. E a fogão a lenha, que assim fica mais gostoso. Vamos lá então. Vamos lá. Fiozinho de azeite. A gente entra já com a cebola e o alho. Quantidade, tá? Quantidade aqui eu coloquei uma cebola grande. E aqui 2 dentes de alho.
A gente vai fritar essa cebola com esse alho, esperar dar uma murchadinha e depois a gente entra com a linguiça, porque a gente precisa fritar essa linguiça, tá? E é uma linguiça toscana daquelas que a gente compra no mercado. Uma linguiça toscana, apenas a gente tirou a pele da linguiça e aí você esfarela ela para que ela fique mais solta na panela, tá? Agora a gente vai adicionar a linguiça sem a pele que a gente tirou. Eu estou usando aqui 800 gramas de linguiça toscana, mas você pode usar, de repente a sua forma é menor, você pode usar uma quantidade menor, ok? Depois que a gente deu uma fritada nessa linguiça, nós vamos entrar com os outros ingredientes. O tomate picado, eu estou usando aqui 2 tomates. A gente vai dando uma mexida e vamos colocando os outros ingredientes, porque depois nós vamos cozinhar com o molho de tomate. Podemos entrar com os legumes. Ervilha, palmito e cenoura. E o milho ficar bem colorido. Mas você pode usar os legumes da sua preferência que você quiser, tá ok? Corrige um pouquinho o sal, porque a linguiça, lembrando que já é salgada, tá ok? Aguarda um pouquinho, já já nós vamos colocar o molho de tomate. E nós vamos entrar agora com o molho de tomate para o molho cozinhar, tá ok? Eu estou usando aqui um sachê de molho de tomate. Nós vamos adicionar também um pouco de água. A gente completou com mais ou menos uns 300 ml de água. E depois que o molho ferver por uns 10 minutinhos, a gente já vai entrar com a farinha para dar o ponto do cuscuz. Agora que a gente deixou o molho apurar com todos os outros ingredientes, nós vamos adicionar a farinha. A farinha, o ponto, a gente deixa, no meu caso, sempre um pouquinho mais cremosa. Então eu estou usando aqui meio pacote de farinha de milho. Eu gosto de fazer com a farinha de milho. Já fiz com outras farinhas, mas o resultado não fica igual. Então nós vamos adicionando ao pouco e você vai ver o ponto a hora que eu for mexendo na panela. Quem gostar mais firme, põe um pouquinho mais de farinha. Quem gostar mais cremoso, põe um pouquinho menos, tá ok? Vamos lá. Qual é o ponto correto? Quando ele desgrudar do fundo da panela. Dá uma olhadinha aqui, ó. Você passa a colher, tá extremamente cremoso e solto lá embaixo, olha. Tá ok? Fica mais fácil até para você moldar na forma depois. Lembrando que na hora de colocar, nós vamos molhar a forma. Molhe com um pouquinho de água, escorra, é o ponto para você colocar a massa do cuscuz. Depois de levar ele para a panela, aí coloca na forma. E quanto tempo leva para desenformar, Tam? Olha, depois que a gente colocou ele na forma, espera entre 20 e 25 minutos. Se tiver de morno para frio, você pode desenformar. Uma dica boa, passa uma faquinha sempre em volta que ele solta mais fácil. E aí tem essa decoração aqui. A gente fez uma decoração simples com linguiça calabresa e ovo cozido, mas a decoração você pode fazer do seu gosto, por legumes, do jeito que você quiser. Mas essa é uma decoração bem tradicional e fica muito bom. Agora vamos para o que interessa, né? Agora é a hora da verdade, né? Agora é a hora da verdade. Posso vamos servir, lá. Aninha? Pode, por favor. Você tem que me acompanhar. Vamos lá. Vamos lá. Não deixa sozinho nessa. Vamos lá. Deixa eu derrubar ele aqui que é mais fácil, gente, de cortar. Vamos lá, Aninha? Agora vem a prova da verdade? Vamos lá. O Tam já conhece a receita, eu vou experimentar aqui pela primeira vez. Poxa vida, é muito bom, Tam. E aí pro pessoal de casa, a linguiça dá um gostinho diferente, mas pro pessoal de casa que quiser fazer diferente também pode. Pode fazer com frango, pode fazer com carne seca. Nós temos o paulista, que é com sardinha em volta. Mas eu confesso a você que eu já fiz todos. O de linguiça é o mais saboroso. Esse é muito bom. Então, agradeço. Eu vou comer mais um pedacinho, você já, aí de casa já sabe que eu deixo você com vontade mesmo. Vamos pro intervalo.
A saca da soja foi cotada em Assis a R$ 177,00 e em Avaré a R$ 187,00. A saca do milho seco foi cotada em Assis a R$ 80,00 e em Campinas a R$ 88,00. A saca do feijão carioca foi cotada em Avaré a R$ 340,00. A tonelada da mandioca a granel foi cotada em Assis a R$ 726,00 e em Ourinhos a R$ 660,00. A cana-de-açúcar fechou o campo a R$ 128,76 e esteira a R$ 143,83.